A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, missionário Valdeci. Feliz, meu irmão, por mais um vídeo que você vai assistir agora. Continue estudando comigo o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. Abra seu coração. Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz do Senhor Jesus e abrir a porta do seu coração, ele entra. Vamos para mais uma palavra? Vamos lá. Meus queridos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz e grata ao Senhor por mais essa oportunidade que iremos ouvi-lo, ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. Nesse momento, abra o coração em nome do Senhor Jesus e que prevaleça em nossas vidas somente o Espírito da verdade. Como tem uma canção que diz: o que Deus preparou é bem melhor. O que Deus tem para mim é bem melhor. Diz assim: o que Deus preparou é bem melhor. O que Deus tem para mim, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Entendeu? O que Jesus tem para a sua vida é bem melhor, meu irmão. Amém, meu querido? Creia nisso. Creia nisso. Diga aí de todo o coração. Diga assim: o que o Senhor Jesus tem para a minha vida é bem melhor. Eu não vou me embaraçar com as coisas dessa vida. O apóstolo Paulo diz: não se embarace com as coisas dessa vida. Amém? Na última palavra, nós falamos que Jesus estava no jardim do Getsêmani e chegaram guardas lá com lanternas, com tocha, para o prendê-lo. Judas traiu seu mestre. Jesus disse: meu amigo, foi muito forte, foi muito bom a palavra. E hoje estaremos dando continuidade na leitura. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 18, a partir do versículo 15. Vamos lá lendo devagar, sem ansiedade e na paz de Cristo. E diz assim: Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Olha aí, Jesus aqui já foi preso. Então a criada, encarregada para a porta, perguntou a Pedro: não és tu, mulher perguntando Pedro aqui, não és tu também um dos discípulos deste homem? Muito interessante, gente. Eu vou marcar isso aqui. Uma mulher, uma pessoa chega perguntando: não és também um dos discípulos deste homem? Eu lendo isso aqui, eu me lembro das palavras do Senhor Jesus, que diz assim: aquele que me confessar diante dos homens,
eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Aí você pergunta assim, missionário, e o que é negar Jesus? Negar Jesus, gente, é você não viver uma vida de dedicação a Ele. É você rejeitá-lo. Você fica em outras coisas, você fica na tecnologia, você fica no trabalho, você pensa em tudo, menos em Cristo. Jesus, a palavra dele diz para a gente não sermos negligentes com a salvação. Nós precisamos abraçar, Hebreus vai dizer, toda essa salvação com toda a nossa força. E tem gente negando Jesus todos os dias. E tem gente que o ser humano, ele olha muito para a vida do próximo, termina esquecendo do seu. Olha o cisco do olho do irmão, enquanto no seu tem uma trave, né? Muitos deles diz assim, né? Ah, Judas foi o traidor, traiu Jesus. Com um beijo traiu Jesus. Pedro também traiu Jesus. Mas a pergunta não é Pedro, a pergunta não é Judas. A pergunta é: e você? Olha aí, nesse momento aqui, no momento desse áudio, a pergunta vem: e você? Você traz Jesus ou não? Você está embaraçado nas coisas dessa vida ou não? Você prefere mamon às riquezas, dinheiro ou não? Porque eu já ouvi relatos de gente falando coisas absurdas. Um homem, ele teve coragem um dia dizer que conhece sim as escrituras e sabe que lá em Malaquias, quando fala do dízimo, lá em Malaquias, depois você pode ir lá, diz: todavia roubarás o homem a Deus, mas vocês estão me roubando. E me pergunta, de que vocês me perguntam? Não, de que vocês me roubam? Aí nos dízimos e nas ofertas. Fala sobre o dízimo. E lá, se você ler, é a coisa muito simples. Você vai saber que era Malaquias estava falando ali para os sacerdotes na época. É para os sacerdotes. Ali não tem nem dúvida. A interpretação daquilo ali é muito fácil. E um homem que pedia muito dízimo, um dia chegou um pastor corajoso, determinado, firme somente com a doutrina de Deus. E por que, missionário, que nós precisamos ficar somente com a doutrina de Deus? Porque o apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo, eu roguei até vocês, que vocês não ensinem outra doutrina. Não ensine doutrinas de homens, não ensine doutrinas de demônios, nem de mentira, mas pregue a palavra. Ensine a doutrina de Deus, que a doutrina de Deus é o próprio Jesus Cristo. É o Espírito de Jesus Cristo. Tudo aquilo que você vai fazer, você pergunta assim: se fosse Jesus em meu lugar, ele faria? Esse é o Espírito de Cristo, Espírito de amor, Espírito que não força ninguém, Espírito de Cristo. Você conhece o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é violento? Não. O Espírito de Cristo é orgulhoso ou é humilde? É humilde, missionário. Então, você conhece a espiritualidade de Cristo.
Não adianta a pessoa vir com a doutrina, com o ensinamento que não bate com o Espírito de Cristo. Entenda, sinta o Espírito de Deus. E eu posso sentir, missionário, pode que você é uma criatura dele. Você é feito pelo Eterno, por Deus. Você pode sim. Você tem discernimento sim. E aqui nós precisamos entender. Mas concluindo aqui o raciocínio, esse homem, ele sabe da verdade. Mas um dia o pastor disse, e por que que você cobra então? Por que que você prega desse jeito? Se as pessoas quiserem ofertar, que as pessoas ofertem voluntariamente, na obra, por amor. Mas você diz, roubarás e você ameaça. Por quê? Ele olhou assim para um templo, para um galpão, para uma igreja, né? Botando vários termos para você compreender. O homem olhou e disse, está vendo tudo isso? O pastor, sincero, disse, estou vendo. Ele disse, por isso que eu faço isso. Porque se não fosse assim, a gente não teria comprado tudo isso aqui, ó, mostrando o telhado da igreja, mostrando a estrutura da igreja. Aqui foi tudo comprado através dos dízimos. E eu fiquei assim, meu Deus, por que que a pessoa se vende? Por que que a pessoa se corrompe? A pessoa prefere mais pregar, ele estava consciente daquilo que ele prega é errado, mas ele prega pelo dinheiro, pela ganância. Isso é uma forma de negar Jesus. Jesus não se agrada com isso. Então a criada, encarregada na porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? O verdadeiro aqui, servo de Deus, falaria, estou com ele e vou morrer com ele. Mas tudo eu sei, gente, que aqui Pedro estava sendo trabalhado. Por isso que cada um de nós precisamos olhar para a nossa própria vida. Inclusive aqui no Brasil tem uma tradição que as pessoas fazem um boneco na época da Semana Santa. E bate nesse boneco, xinga esse boneco, cospe e diz que é Judas. Mas olhe para a sua vida. Veja se você não está traindo Jesus. Se você estiver traindo Jesus, você fala para ele, Senhor, eu como Pedro aqui, eu te nego, eu te neguei. Mas eu não quero isso, Senhor Jesus. Que para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O único caminho, a única verdade, a única vida. Então a criada, encarregada na porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Então Pedro vai dizer, não sou. É forte isso, viu, gente? Imagina agora o Senhor Jesus está preso nesse momento. E lá fora Pedro está dizendo, não sou. Então a criada encarregada à porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu Pedro. Muito forte, viu? Ora, os servos e os guardas estavam ali,
tendo acendido um braseiro, por causa do frio que era grande, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. O frio estava grande e o mestre ali preso. Situação difícil, viu? Uma noite muito dura para o Senhor. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Ai, Jesus! Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus, ele falava dele mesmo. Falava do ensinamento do Pai, mas falava: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Trago um novo mandamento, uma nova consciência, uma nova interpretação, porque vocês interpretaram de forma muito errada. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, foi, mas Moisés não tem a mesma pegada, a mesma visão. Logo, Moisés é uma criatura. Eu sou o próprio Criador. Foi eu que entreguei o Pentateuco para Moisés. No princípio, lá em Gênesis, eu sou antes do princípio. Eu sei interpretar a palavra mais do que qualquer mortal, porque eu sou o próprio Deus. E os sumos sacerdotes ficavam: por que teus discípulos não guardam o sábado? Apedreja essa mulher. E Jesus dizia: quem não tem pecado, que tire a primeira pedra. Jesus estava sempre ali, trazendo a doutrina dele, e os sumos sacerdotes diziam: vai na nossa contramão, porque as doutrinas dos sumos sacerdotes, as interpretações dele, eram interpretações de homens. Também, para aquele momento, eles tinham aquele entendimento. Mas Jesus veio aqui ensinar. Agora é necessário abrir o coração e ouvir essa proposta de Cristo. Ouvir esses ensinamentos do Senhor Jesus. O novo e vivo caminho, uma nova aliança. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E o que nós precisamos ficar, gente, é na doutrina de Deus, como eu acabei de dizer, que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: pregue a doutrina, pregue Jesus Cristo. Tem muitos homens que dizem assim: a minha igreja tem doutrina, a minha igreja ela é cheia de doutrina. E às vezes a doutrina que eles falam é eles mesmos que criaram. Eles criaram. E eles culpam a Bíblia e dizem: não, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz. Mas se ele for ouvir uma pessoa com coração humilde, trazer uma interpretação para eles, eles vão compreender. Mas muitos desses não querem a doutrina de Deus, que é o próprio Deus. Aí fica na doutrina de homens e não edifica. Ficam falando para o povo: olha, vocês têm que guardar o sábado, vocês não podem comer comida tal. E as escrituras, Jesus vai falar, o Espírito do Senhor, através do apóstolo Paulo, vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Então fique somente com Cristo.
Tenha um coração assim, sincero. Leia e Jesus vai falar ao seu coração. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente, porque então o sumo sacerdotes interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Aí vamos ver aqui, ouvi-lo, a resposta do Senhor Jesus. Declarou-lhe Jesus: eu, Cristo, eu, Jesus, tenho falado francamente ao mundo. Eu falo, meu ensinamento é puro, meu ensinamento é verdadeiro, meu ensinamento é reto. E por que a gente não entende Jesus? Os fariseus poderiam perguntar, né? E Jesus, ele iria responder: por causa do coração de vocês. Tudo que a gente vai aprender, primeiro a gente precisa querer. Você nunca pode aprender um instrumento musical, como o violão, como a guitarra, como a bateria, se você não quer. Você primeiro tem que dizer: eu quero. Recentemente eu estou estudando o inglês. Eu quero aprender. Tá difícil, tá? É muito difícil. Mas eu quero. Aí isso parte nisso. O querer. Então, primeiramente, para a pessoa conhecer Jesus, conhecer a doutrina de Jesus, você tem que dizer assim: eu quero. Tu quer o quê? Eu quero 100% Deus. Eu quero é Deus. E o Pix, eu prefiro Deus. E agradar a homens, agradar teu pastor presidente, eu prefiro Deus. Agradar a sua instituição, eu prefiro Deus. A sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, eu prefiro Deus. Eu quero Jesus Cristo. Jesus vai se revelar um coração assim, sem dúvida. O que acontece é que as pessoas estão tomando partido. As pessoas estão querendo outras coisas. Estão querendo agenda, estão querendo ser honrado, estão querendo dinheiro, estão querendo ser reconhecido. O sumo sacerdote aqui, missionário, queria o quê? Queria a glória do templo, queria sair nas ruas todo arrumadão e as pessoas chamando eles de homem de Deus. Que eles praticamente aqui era a justiça, né? Mandaram prender Jesus, eles queriam poder, eles queriam ser vistos, eles queriam de tudo, menos Jesus Cristo. E vão até matar Jesus Cristo em uma cruz. Os primeiros perseguidores dos cristãos foram os judeus, lembra disso. Depois veio o Império Romano, Nero, mas os primeiros foram os judeus nessa época aqui, viu? Nesse momento aqui. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente, é verdade. Ao mundo, tenho falado ao mundo porque Jesus já sabia que Mateus, Marcos, Lucas e João iriam escrever e esse evangelho é falado no mundo todo. Então Jesus ele já vê o futuro. Eu ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo. Continuamente, marca aí, ó. Você bispo, você que foi chamado para pregar a palavra, pregue a palavra. Agora a palavra, doutrina de Jesus. Pregue aquilo que bate com o Espírito de Jesus. Não pregue a confusão. Não diga, vamos fazer como Neemias, que andava armado. Lá no Novo Testamento, Jesus já diz: Pedro, guarda a tua espada. Então, nosso alvo é Jesus. Não pregue como Eliseu, que quando as crianças falaram careca, calvo, ele amaldiçoou. Eu te amaldiçoo, meninos.
vieram a ursa e devoraram eles. Ele compreendeu assim, porque naquela época eles viviam assim. Mas nós, hoje, o pessoal xingando, amaldiçoando Jesus na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa. Esse é o Espírito de Cristo. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que eles fazem. Esse é o Espírito de Cristo que estava sobre Estevão, sendo apedrejado até a morte. Disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus, bota aí todos. Então Jesus, ele pregava mesmo aos judeus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, judeus, povo de Israel, e os seus o rejeitaram. E Deus, o Cristo, foi para o mundo todo. Mas Deus, ele já sabia de todas as coisas, viu? Onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto. Por que me interrogais? Perguntou aos que ouviram o que lhe falei. Bem sabe eles o que eu disse. Jesus é muito puro, viu? Jesus é muito verdadeiro. Eu já preguei para vocês, eu já ensinei vocês, todo mundo sabe o que eu ensinava. E vocês ficam me interrogando e tal. Onde é que está o coração de vocês? Por que que vocês não vêm para a verdade, para a sinceridade? Sinceridade significa sincera. Vamos bater um papo reto. Não tenha um coração maldoso. Não interprete as coisas erradas, porque o teu coração está inclinado para o erro. Seja manso. Se você ouviu uma pessoa pregando, uma pessoa falando, se você não compreendeu, na mansidão pergunte para ele: por favor, amigo, o que tu pregou eu não compreendi. Tem como me mostrar nas escrituras com amor? Mas não, eles ficavam, querendo matar Jesus, perseguindo Jesus. Agora que prenderam Jesus, a gravidade deles só vai aumentando. É um abismo, chama o outro abismo. Né? Falavam de Cristo, tentaram jogar pedra em Cristo, agora prenderam Cristo, agora interrogaram Cristo e vai se agravando. Colocaram a cruz em Cristo, uma coroa de espinho em Cristo, depois vai matar Cristo. Eu só me lembro do pecado de Caim. Ficou com inveja do irmão, chamou o irmão para trabalhar, ali como as pessoas dizem, para o cheiro do queijo, depois matou o seu irmão, e depois poderia se arrepender, fugiu e fez uma cidade, virou as costas para o eterno. E seres humanos ficam sempre assim, mas Jesus está dizendo: se arrependa, pare, aperta o freio e se converta. Faça como um carro, dê o retorno, pare, volte. Use esse balão aí, ó, retorne, pare com essa prática. E nada disse: por que me interrogais? Perguntou aos que ouviram o que lhe falei. Jesus é muito sincero. Pessoas batiam assim nele, Jesus dizia: se eu fiz o mal, tudo bem, mas se eu fiz o bem, por que me bate? Bem sabeis eles o que eu disse. Vocês sabem, se vocês tiverem um coração puro, vocês vão saber. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, olha aí, ó, dizendo: é assim que você fala
ao sumo sacerdote? O homem aqui, muito agressivo, foi para cima do Senhor Jesus. Replicou-lhe Jesus: se falei mal, olha aí, dá testemunho do mal. Então Jesus, ele é sincero, gente. Jesus, ele é verdadeiro. Às vezes as pessoas dizem, tu é arrogante. Como é que você está falando assim? É porque ele é sincero, ele tem um pulso forte, ele é firme. Replicou-lhe Jesus: se eu falei o mal, meu amigo, o que aconteceu? Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada. Oh, Jesus. Gente, o guarda, além de prender Jesus, agora aqui, ele dá uma bofetada, ele dá uma mãozada, ele dá um soco no Senhor Jesus. E diz: é assim que você fala ao sumo sacerdote, à autoridade? Respeita. Ele deu um soco. Replicou-lhe Jesus olhou, sim, olho a olho, olhou nos olhos do soldado. Mas não é de ódio, não é de afronta. Disse: se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu falei o bem, por que tu me feres? Por que você me deu um soco? Jesus pergunta, gente. Às vezes a melhor forma de você chegar em um assunto é perguntando. Existiu o primeiro filósofo, né, o Sócrates. E ele vivia perguntando. Tudo dele era pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? E as pessoas ficavam embaraçadas todinho. Você faz isso? Faço. Mas por que você faz isso? Porque a Bíblia diz para a gente fazer. A Bíblia diz. Você tem como fazer um favor, mostrar na Bíblia? E a pessoa, tu tá duvidando? Não, eu só gostaria que, educadamente, que você me mostraria. Você pode pedir um tempo, mas você tem como me mostrar? E a pessoa, às vezes, quando tá no engano, já, você tá me afrontando, vou mostrar nada não. Mas, às vezes, quando a pessoa tem um coração sincero, tudo bem, eu te mostro. Aí vai mostrar. E, às vezes, vai ver que não é nada daquilo que ele falou. Então, Jesus, ele é simples, ele pergunta. Você me deu um tapa aqui, você me deu um soco, soldado. Se eu fiz o mal, fale. Se eu fiz o mal, se eu fiz algum crime, se eu fiz algum erro, me conte, porque eu só vivo fazendo o amor. Eu sou o amor. O amor é paciente, é benigno. Eu ensinei, eu curei, eu dei vista aos cegos. Lázaro estava morto, eu ressuscitei ele. Só fiz coisa boa. Eu paguei os impostos direitinho. Um dia, Pedro, eu mandei meu discípulo pescar um peixe, e dentro do peixe tinha uma moeda de ouro, e ele pagou nossos impostos, tudo direitinho. Eu dava a César o que é de César, e dou a Deus o que é de Deus, e eu acabei de levar uma bufetada. Se eu falei mal, dá testemunho do mal, fala aí, onde foi que eu fiz o mal, qual foi o crime? Mas se eu falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietando a presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Novamente, gente, a mulher tinha perguntado, agora estão perguntando novamente. E ele negou e disse, não. Olha o que Jesus faz. Jesus está dando oportunidade para eles.
Às vezes Jesus se apresenta para uma pessoa, a pessoa nega, não quer. Lá na frente, Jesus se apresenta novamente. A pessoa não quer. Jesus se apresenta e às vezes essa pessoa termina morrendo. Quando morre, pronto, gente. Após a morte, segue-se o juízo. Enquanto nós tiver oportunidade, busque o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz, aproveite a oportunidade. E o que ele faz aqui? Ele negou. Estou me lembrando também mais uma vez da palavra que Jesus falava com Caim. Caim teve a oportunidade para se arrepender. E ele não se arrependeu. Ele virou as costas e foi fazer a cidade dele, cuidar da vida dele, e negou o Senhor. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? Oh, Jesus. E Pedro foi o que cortou a orelha de Malco. Olha. De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Eita Jesus! 3 vezes. Então uma pessoa precisa se converter ao Senhor antes que o galo cante. Missionário, que galo é esse? A gente não vai ficar olhando para o galo, gente. Gente, você pode dizer aqui que é o galo da morte. Então as pessoas vão tendo a oportunidade. Como eu disse, tem gente que nega. Mais na frente, Jesus dá outra oportunidade para ele abrir o coração para Cristo. Ele nega novamente. E Jesus continua ali. E ele nega. Às vezes ele vai ser preso, Jesus vai lá através de uma pessoa, fala de Cristo, vem para Cristo, e ele, não, eu quero o sistema desse mundo, eu quero esse mundo mesmo, e às vezes ele morre. Esse morrer aqui é o galo cantar. Depois que o galo cantar, pronto, não há mais oportunidade. Então, meu amado, antes que o galo cante para a sua vida, antes que você desça à sepultura, não negue Jesus. Missionário, eu já neguei ele. Há perdão para você. A Bíblia diz, o único que está julgado é Satanás. Teve oportunidade para se arrepender, ele não se arrependeu, virou as costas para Deus, se rebelou contra Deus, entendeu? E ele sempre foi assim, afrontando a Deus diariamente. O pecado de Caim, o pecado de Adão e Eva, foi um pecado, gente, progressivamente também. Não pensa que ele pegou só um fruto, comeu e acabou, não. Eles estavam ali, ó. Jesus estava acompanhando o casal. Então eles ali fizeram isso. Então antes, deixa essa palavra para você, meu irmão, que vai ouvir. Antes que o galo cante. Antes que você perca essa vida. Vamos converter o coração a Jesus. Não deixe as coisas desse mundo te sufocar. Não viva na beira do caminho. Entre no caminho. O caminho é Jesus. Não deixe esses espinhos sufocar teu coração. Esses espinhos representam riqueza, desejo por muito dinheiro, desejo por ganância. Não. Trabalhe dignamente, tenha aquilo para você viver tranquilo. Jesus quer que a gente tenha uma vida tranquila e que tem tempo para buscar Ele. Não deixe essas coisas. Beira do caminho, coração espinhoso, pedra sufocando. Não. Abra o seu coração. Tenha
no seu coração uma terra boa e diz: Senhor, já fiz muita coisa errada, mas eu estou aqui arrependido, pronto para converter o meu coração, tanto para aprender de ti, tanto para, às vezes, esquecer o que me ensinaram, doutrinas de homens, doutrinas de demônios, para receber essa doutrina que é o Senhor. Então, converta o coração antes que o galo cante. A palavra do Senhor diz em Atos 2,19, ou é 3,19, diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que o coração, para que seja perdoados os vossos pecados, para que os pecados na tua vida seja cancelado e venha sobre você o tempo do refrigério da presença do Senhor. Jesus quer, gente, que a gente se converta, tanto os crentes cada vez mais eu estou pregando, cada um, todos os dias, convertendo o coração a Cristo. É um processo, é todos os dias conhecendo e prosseguindo em conhecer. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, da graça, fala conosco e nós queremos, Senhor, cada vez mais fazer a sua vontade. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus abençoe, fique no amor de Jesus. Abraço.